Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes e volto aqui então para a gente ver mais uma super dica de inglês. Hoje a nossa dica número 3, tip number 3, a gente vai aprender a usar as tag questions ou question tags, né? Lembrando que tag significa etiqueta, é uma espécie então de marca, é uma marca de pergunta. Quer dizer, a gente vai utilizar então frases que não vão estar na estrutura de pergunta, mas nós vamos colocar no finalzinho um trechinho que vai indicar para a pessoa que está ouvindo que nós queremos transformar aquela frase numa pergunta, mas não numa pergunta qualquer, uma pergunta que nós dizemos uma pergunta de confirmação. É como o nosso né em português, então eu falo, por exemplo, nós somos bons amigos, né? Ou não é mesmo? Entendeu? Não é verdade? Eu só estou querendo, na verdade, quando eu utilizo uma question tag, que o meu interlocutor, ele basicamente responda sim para aquilo que eu estou perguntando, ok? Então essa é a mais importante utilização das question tags, além, é claro, de que ela também acaba sendo cobrada aí em provas de vestibulares e concursos. Caso você esteja se preparando, é importante saber como utilizar e é bem tranquilo. Nós temos pouquíssimas exceções e a regra cobre quase tudo. Bom, vamos dar uma olhadinha então no que são as nossas question tags, né? Bom, as nossas question tags, então, elas vão ter sempre a mesma estrutura. Nós vamos utilizar o verbo auxiliar mais o pronome sujeito. Então eu repito, verbo auxiliar mais o pronome sujeito. Professor, mas como o verbo auxiliar, como eu vou saber qual é esse verbo? Bom, aí vai demandar um pouquinho do seu conhecimento, né, dos tempos verbais em inglês. Mas fique tranquilo, claro, que a prática, isso tudo vai automatizar esse conhecimento para vocês. Então, essa aula de hoje, ela vai servir tanto para você que está iniciando seus estudos no inglês e que conhece, por exemplo, talvez só o Simple Present e o Present Continuous, e como aquele que já está mais avançado, que conhece, né, e que pode conhecer aí diversos ou todos os tempos verbais que nós temos na língua inglesa. Não tem problema, a estrutura é a mesma. Claro, você talvez não vá saber o porquê de um ou outro verbo auxiliar, mas aí eu te convido então a conhecer lá o nosso curso completo, né, que vai do básico até o intermediário, onde você pode então ir aprendendo, né, passo a passo esses tempos verbais. Mas nós veremos aqui tudo que for importante para construirmos as question tags, tá legal? Bom, perceberam então que eu deixei aqui o verbo auxiliar também em vermelho, porque eu quero chamar a atenção de vocês que o verbo auxiliar, ele vai ser sempre o oposto do que for o verbo que tiver na frase principal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, se a minha question tag tiver numa frase afirmativa, esse meu verbo auxiliar, né, ou a própria question tag vai vir na negativa e vice-versa. Se eu estiver utilizando uma frase na negativa, a minha question tag daí vai estar na afirmativa, ok? Então, se a frase principal for afirmativa, question tag negativa. Se a frase principal for negativa, question tag afirmativa. Mas fique tranquilo que nós vamos praticar bastante isso. E é claro que nós veremos apenas duas exceçõezinhas para esse caso. Tá legal? Vamos dar uma olhada então. Olha só, vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro, you are not American. You are not American. Você não é americano. Se você não é americano, é? Veja que no português nós temos uma estrutura muito parecida, não é mesmo? Olha só, você não é americano, é? Então a frase principal na negativa e a question tag, né, essa pergunta de confirmação, na afirmativa. No português também a gente utiliza desse modo. A diferença é que no português nós não precisamos repetir o sujeito, né, na forma pronominal, sempre na forma pronominal. Então se nós tivermos um nome ou vários nomes como sujeito da frase principal, nós também teremos que substituir esses nomes por um pronome sujeito na nossa question tag. Mais uma vez, se você tiver alguma dificuldade em fazer isso, eu te convido lá para a nossa primeira aula do Básico 1, quando nós vimos então os subject pronouns, né, os pronomes sujeito e como utilizá-los, né, como substituir os sujeitos da frase por esses pronomes. Tá legal? Bom, aqui então nós temos um sujeito já na forma pronominal, então tá tranquilo, you, e o verbo to be, né, you are not. Então nós já sabemos, se a frase principal está na negativa, a nossa question tag vai estar na afirmativa. E nós temos que utilizar o verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar do verbo to be mesmo?
Para você, se você ficou na dúvida, como a gente faz para descobrir o verbo auxiliar? Bem fácil. Imagine que você vai fazer uma pergunta ou que você vai fazer uma negação. Qual é o verbo que você utiliza? Quando nós temos o verbo to be, nós utilizamos o próprio verbo to be, não é isso? Então, you are, pergunta. A gente só coloca o verbo to be na frente do sujeito, não é isso? Are you? E para fazer a negativa, como aqui, olha só, you are not. Eu utilizo o próprio verbo to be, eu não preciso de nenhum outro verbo para auxiliá-lo. Ele é o seu próprio auxiliar, não é isso? Isso acontece, então, com o verbo to be e também com os modal verbs. Os outros verbos vão precisar de um auxiliar diferente, tá legal? Nesse caso, então, bem fácil. You are not American. Então, qual vai ser a question tag aqui? Are you? Are you? Olha só. Frase principal na negativa, question tag na afirmativa. A gente vai utilizar sempre o verbo auxiliar, no caso do verbo to be é ele mesmo, mais o pronome sujeito, no caso aqui é you. Então, are you? You are not American, are you? Você não é americano, é? You are not American, are you? E agora, então, mais um exemplo. He worked here. He worked here. Bom, ele trabalhou aqui, ou trabalhava aqui. Olha só, o worked está no simple past, não é isso? O simple past, então, é o nosso tempo passado. E o verbo work precisa, sim, de um verbo auxiliar. E esse verbo vai ser o verbo to do. Bom, o verbo to do, conjugado no passado, no simple past, aqui vai virar did, não é isso? E aqui a gente já tem também um sujeito na forma pronominal. A nossa frase está na afirmativa, então nós já sabemos várias coisas. Olha só, a nossa question tag vai estar na negativa, porque a frase está na afirmativa. O nosso verbo auxiliar aqui é o did, porque está no simple past e não é o verbo to be. Então vamos ter que usar o auxiliar did. E o nosso sujeito pronominal aqui é o he. Como vai ficar então a nossa question tag? He worked here. Didn't he? Didn't he? Ele trabalhava aqui. Não trabalhava? Não é? Ok? He worked here, didn't he? Tá legal? Vamos ver então, claro, muitos mais exemplos para a gente fixar bem esse conteúdo, mas vejam que em tese eu passei para vocês aqui praticamente toda a teoria que nós temos para ver hoje. É bem tranquilo. Olha lá. Frase afirmativa, então, tag question ou question tag negativa. Legal? Olha só, então vamos ver vários exemplos em diversos tempos, modos verbais e vários tipos de verbos, ok? Olha só. She is beautiful. Olha só, começamos fácil, né? Verbo to be de novo. Já está no pronome, tranquilo. Frase na afirmativa, question tag na negativa. She is beautiful, isn't she? Ela é bonita, não é? Ela é bonita, não é? Frase na afirmativa, question tag na negativa. She is beautiful, isn't she? Mais uma. He works hard. Ele trabalha duro. Não trabalha? Olha só, frase na afirmativa. He works hard. Não trabalha? Então o verbo work vai precisar de um verbo auxiliar. Qual é o tempo verbal aqui? He works. Então a gente vê aqui pela conjugação que isso aqui está no simple present. No simple present é o verbo to do, né, conjugado para he, she, it, que é does, não é isso? Lembram-se disso? Olha só, estamos aproveitando também para fazer uma boa revisão aqui dos tempos verbais, né? Então, então vai ficar o does como o nosso verbo auxiliar, o he é o nosso sujeito pronominal também, ainda não estamos mexendo com isso, e então a gente sabe que a frase na afirmativa, question tag na negativa, vai ficar, portanto, doesn't he? Doesn't he? He works hard, doesn't he? Ele trabalha duro, não trabalha? Não é mesmo? They can sing very well. They can sing very well. E agora? Agora nós temos aqui um verbo modal, né? Um modal verb can. Bem tranquilo, fácil de identificar os verbos modais, porque eles vão estar sempre com outros verbos, eles vão estar sempre modificando um outro verbo. Olha aqui o verbo to sing, que é cantar. Então o verbo modal, ele já é um verbo auxiliar. A gente vai utilizá-lo ele mesmo, bem tranquilo. Então olha só, o they já é o nosso sujeito, já está na forma de pronome, e o can é o nosso auxiliar. Frase na afirmativa, question tag na... Eu tenho certeza que você repetiu comigo aí na negativa. Então, they can sing very well, can't they? They can sing very well, can't they? Eles podem cantar muito bem, eles sabem cantar muito bem. Não sabem? Can't they? Now, it was my fault. It was my fault. Foi minha culpa. It was my fault. Olha só, agora a gente tem ainda simple past de novo, né? Só que verbo to be no simple past. Tranquilo, o verbo to be é o seu próprio auxiliar. Não precisamos recorrer a nenhum outro verbo. E o sujeito já está na forma pronominal. Frase na afirmativa, question tag na negativa. It was my fault. Wasn't it? Wasn't it? Né? Então, olha só. Was not it. It was my fault, wasn't it?
Então foi minha culpa, não foi? It was my fault, wasn't it? He has broken his leg. Olha só aqui, para você que já está um pouquinho mais avançado. E aqui nós temos o tempo present perfect. Olha só, a gente tem aqui o verbo have conjugado no simple present, mais o verbo principal no particípio, né? Aqui o verbo to break, que é quebrar, né? Break, broke, broken. Então, he has broken his leg. Ele quebrou a sua perna. He has broken his leg. A perna dele, né? Cuidado para não confundir com your leg, a sua perna. Então, he has broken his leg. Agora, então, qual é o verbo auxiliar do present perfect? Fácil. É o próprio verbo have conjugado no simple present, não é isso? Quando a gente vai fazer a pergunta, a gente não faz has he broken his leg? He hasn't broken his leg. Bem tranquilo, então. Já temos o verbo auxiliar, já temos o sujeito na forma pronominal, só falta ver frase na afirmativa, question tag, é isso mesmo, na negativa. Hasn't he? He has broken his leg, hasn't he? He has broken his leg, hasn't he? Mais uma. I mowed, verbo to be, tranquilo? Negativo. Essa exceção aqui é a mais cobrada nos concursos, pessoal. Atenção, aqui no verbo to be, quando nós tivermos o verbo to be am na afirmativa, como a gente vai fazer a question tag na negativa? Am I not? Não, não vai ficar assim não. Não vai ficar assim não. Nós vamos usar, olha só, aren't I? Aren't I? Essa daqui pega muita gente boa, É uma exceção. Então saber isso daqui pode te garantir aí um pontinho extra, né? Numa prova, num vestibular, num concurso. E claro, se você estiver conversando com alguém, certamente vai demonstrar aí um bom conhecimento da língua inglesa. Olha só. I'm old, aren't I? Eu sou velho, não sou? I'm old, aren't I? Ou eu estou velho, não estou? Ok? Tranquilos? Então guardem essa exceção aqui. Ela é muito importante, muito cobrada. Então agora vamos ver o contrário, olha só, frase negativa, tag question afirmativa, né? Então é aquilo que nós já vimos lá no início, olha só. It isn't too late, it isn't too late, não é muito tarde, é? Não é muito tarde, não é tarde demais, né? Esse too late aqui indicando demais. It isn't too late. Is it? Olha só, verbo to be, está na negativa, vai passar para a afirmativa, e o nosso sujeito já está aqui como um subject pronoun it, ok? It isn't too late, is it? One more. They won't come. Olha só aqui o nosso auxiliar do futuro na negativa, né? Will not, won't. Will not, won't. Então, they won't come. Eles não virão. Virão? Não é? Eles não virão, não é mesmo? They won't come. Will they? Will they? Então, olha só, frase na negativa, question tag na afirmativa. O will, né, ele já é um verbo auxiliar, o verbo auxiliar do futuro, ele também é um modal verb, então a gente vai usar ele mesmo, e o they, né, o nosso sujeito, ok? One more. He cannot park here. De novo, o verbo can. Já estamos cansados de ver o verbo can, né? O verbo can é modal, ele não precisa de auxiliar. A única diferença é que se aqui ele está na negativa, ele vai passar para a afirmativa. He cannot park here. Ele não pode estacionar aqui. Pode? He cannot park here. Can he? He cannot park here. Can he? Now, we didn't know each other. Nós não nos conhecíamos. We didn't know each other. Um ao outro. Nós não nos conhecíamos. Olha só, aqui já estou utilizando, como está na negativa, eu já tive que utilizar o auxiliar do simple past, não é isso? We didn't know each other. Pergunta então, se está na negativa, vai para a afirmativa. Did we? Did we? Olha só, o sujeito aqui na forma pronominal, we, nós, né? Nós não nos conhecíamos. Conhecíamos? We didn't know each other, did we? Ok? Continuando então. You weren't paying attention. You weren't paying attention. Então, olha só, verbo to be no simple past. Você não estava prestando atenção. You were not paying attention. Você não estava prestando atenção. Estava? You weren't paying attention. Were you? You weren't paying attention. Were you? I'm not wrong. Eu não estou errado. Estou? I'm not wrong. Am I? Opa, então olha só, vamos nos acalmar de novo, né? Lembram-se da exceçãozinha lá do aren't I? Então, quando eu tenho o verbo to be na primeira pessoa do singular, I am, aí a gente vai ter a question tag na negativa como aren't I, ok? Mas se a frase for negativa, a question tag então afirmativa, aí não vai ser are I, ok? Não existe are I, só existe aren't
I, tá legal? Então aí volta normal, am I, ok? I'm not wrong, am I? Tranquilos? Então, olha só, qualquer coisa dê uma revisada aí, porque isso aqui vale a pena saber, tá legal? Isso aqui é muito utilizado na fala e também cobrado, né? Como nós já vimos. Bom, veremos então agora uma exceçãozinha que são as frases imperativas. Por que exceção? Elas têm ainda a mesma estrutura, mas no caso se a frase estiver no tempo imperativo, no modo imperativo, que é aquele de dar ordens, fazer pedidos, aí a gente não vai ter a diferença entre a frase principal e a question tag. Então, nós vamos ter, na verdade, as question tags fixas, ok? Para o imperativo. Se você procurar, se você já é um aluno mais avançado, você verá que em alguns casos, quando você quiser dar um sentido específico, aí isso pode mudar, tá legal? Mas nos casos gerais, 99% dos casos, o que vai valer é o que eu estou dizendo aqui, e é esse aqui é o que você precisa saber com segurança para falar bem, corretamente o inglês e se sair bem aí nas provas, ok? Então, como a gente vai fazer se a frase for imperativa? Vamos ver um exemplo, olha só. Tell me, diga-me. Tell me, will you, diga-me. Ok? Então, diga-me, por favor. Então, esse will you, no português já fica um pouco mais difícil, porque a gente não vai usar. Diga-me, né? Estranho, né? A gente não usa assim. Okay? Então, aqui, diga-me. A gente poderia enfatizar no português, né? Por favor, ok? Diga-me, ok? E então, nas imperativas, a gente vai usar sempre will you, ok? Will you, ok? Bastante cobrado também por ser uma exceção. Isso vale tanto para as frases imperativas afirmativas, quanto para as imperativas negativas. Mas, professor, como eu vou saber se uma frase está no modo imperativo? Fácil. Vai começar direto com o verbo, olha só. Tá vendo? Cadê o sujeito aqui? O sujeito é sempre você. Eu estou falando, estou dando uma ordem, fazendo um pedido diretamente para o meu interlocutor, não é isso? Então, sempre o sujeito subentendido vai ser você, ok? Por isso que a gente vai usar sempre o you. Will you? Tell me, will you? Don't smoke here. Não fume aqui. Will you? Ok? Perceberam? Sempre igual. Will you não importa, então, o verbo, não importa se está na afirmativa ou na negativa, não importa nada. Vai ser sempre will you. Ok? Another example. Please open the door. Will you? Ok? Tranquilo, né, pessoal? Na verdade, é uma exceção que é mais fácil até do que a regra, porque aqui não importa, é fixo, tá bom? Como eu disse, existem exceções aqui também, existem. Tá? Mas isso a gente não vai nos ocupar, porque são casos muito específicos, quando você vai utilizar as question tags para alguns objetivos específicos, tá bom? E a gente não precisa saber disso por enquanto. Tá joia? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é uma última exceção também bastante cobrada, né? E muito utilizada, que é quando a gente tem o let's. Let's go. Como é que a gente vai, então? Vamos? E aí, vamos, né? Vamos, então, confirmar esse vamos. A gente vai dizer let's go. Shall we? Let's go. Shall we? Let's watch a movie tonight. Shall we? Também sempre, sempre, sempre fixo, ok? Sempre shall we. Porque quando a gente tem a imperativa, a gente usa o will sempre como sujeito. O you, desculpa. O you como sujeito, porque eu estou dando uma ordem, fazendo um pedido para você. Quando eu falo let's significa let us, deixe-nos. Let us go, deixe-nos ir. Ao pé da letra fica estranho, né? É o nosso vamos. Então, us é o object pronoun de we, não é mesmo? Por isso, então, que a gente vai usar sempre aqui o sujeito we, ok? Mas mais importante do que tudo isso, se você não entendeu bem, pode voltar lá às aulas do object pronouns, tá bom? Mas se você não viu ainda, não tem problema. É só você saber que é fixo. Usou let's, a gente vai usar a question tag shall we, ok? Complete with the correct tag question. Então vamos lá completar com a tag question correta. Linda plays soccer. Olha só aqui o verbo to play conjugado com um Szinho para he, she, it. É simple present, não é isso? Então vamos usar o auxiliar to do conjugado para he, she, it, que é does. Frase na afirmativa, question tag na negativa. Linda plays soccer, doesn't she? You will tell me the truth. You will tell me the truth. Você me dirá a verdade. You will tell me the truth. Won't you? Não dirá? Você me dirá a verdade, não dirá? Então, no futuro, na afirmativa, no futuro aqui, né, com o mesmo auxiliar will, só que na negativa, won't you, ok? They couldn't remember your name. They couldn't remember your name. Eles não puderam lembrar o seu nome. Olha aqui o modal verb could, né? O modal verb could, como eu já disse, é um modal verb. Então, ele é o seu próprio auxiliar. Frase na negativa, question tag na afirmativa. Could they?
Could they? Eles não puderam lembrar o seu nome. Puderam? Ou eles não conseguiram, né? Lembrar o seu nome. Conseguiram? Ok? Paul has never worked out. Paul has never worked out. Olha só, aqui a gente não tem o not. Será que essa frase está na afirmativa? Não. O never aqui está negando essa frase, né? O Paul nunca malhou, nunca se exercitou. E essa frase aqui está no present perfect. Olha só, verbo to, verbo have, conjugado no simple past, mais o verbo work no particípio. Então aqui nós vamos ter que utilizar o próprio verbo have, conjugado no simple present, para fazer então a question tag, ok? Então, Paul has never worked out. Essa frase é uma frase negativa e a gente vai então fazer a question tag afirmativa. Paul has never worked out. Has he? Olha só, como se nós disséssemos em português, o Paul nunca se exercitou. Se exercitou? Tá vendo? Então a gente também vai usar no português a question tag afirmativa quando nós tivermos o never, o nunca, porque torna a frase negativa. Tá legal? We didn't watch this movie. We didn't watch this movie. Nós não assistimos esse filme. Então, olha só, a esse filme, né? Desculpem, nós não assistimos a este filme. Então, didn't aqui, simple past. Frase na negativa, question tag na afirmativa. Did we? You shouldn't bring your wallet. Mais um modal verb should. Então, tranquilo, modal verb é só utilizar ele mesmo. Se está na afirmativa, vai para negativa. Shouldn't you? Shouldn't you? Bom, vamos lá então, ó, continuando. Vamos praticar bem para deixar essa matéria bem estabelecida aí na cabeça de vocês. Olha só. I'm a good friend. Eu sou um bom amigo. Opa, 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 atenção, luz vermelha. I am. Então a gente sabe que entrou na exceção. Aren't I? I'm a good friend, aren't I? Eu sou um bom amigo. Não sou? Life is short. A vida é curta. Não é? Isn't it? Life is. Então, verbo to be, isn't it? Né? Porque agora, olha só, agora atenção, aqui nós não temos um sujeito pronominal. Então a vida é ela, né? É it, porque não é uma coisa, né? É uma ideia, talvez. Então a gente não vai usar nem he nem she. Então a gente vai usar o it. Isn't it? You can't jump. Você não pode pular. Pode? You can't jump. Can you? Verbo can, tranquilo, né? You have a car. E agora, o have também vai ser o auxiliar aqui? Cuidado, pessoal, olha a diferença. Qual é o outro verbo aqui que me mostra que isso daqui está ou não está no present perfect? Perceberam que nós não temos outro verbo? Então aqui o have é verbo principal. Se o have é verbo principal, nós não podemos utilizá-lo como seu próprio auxiliar. Vamos ter que recorrer ao do. Isso aqui é simple past, não é present perfect. Então vamos ter que usar o verbo to do. Don't you, ok? You have a car, don't you? Você tem um carro, não tem? He has bought a car. Olha a diferença agora. Olha aqui os dois verbos. O verbo have mais o verbo to buy, né, que é comprar, no particípio. Aqui sim, hasn't he. Hasn't he. Né? Ele comprou um carro. Não comprou? He has bought a car. Hasn't he? She won't cry. Futuro. Futuro é fácil. É com will. She won't cry. Will she? She won't cry. Will she? E agora, então, as nossas últimas. Come here. Come here está no imperativo. Come here. Venha cá. Will you? Imperativo é sempre igual. Come here. Will you? Let's go. Let's go. Tem let's. Sempre igual. Shall we? Don't talk to her. De novo, estou dando uma ordem. Estou fazendo um pedido. Não fale com ela. Don't talk to her. Will you? De novo, não importa se é negativa ou afirmativa. Se é imperativo, é will you, ok? Let's play soccer. Tem um let's. Shall we? Ok, pessoal? Bem tranquilo, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Essa é uma matéria bem legal. Então vocês podem imaginar quaisquer verbos, quaisquer modos e tempos verbais aí, que vocês então estão preparados para utilizar as nossas tag questions ou question tags. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal e se gostaram me deixem um like aí que eu vou ficar bem feliz. Vejo vocês logo logo então com mais dicas de inglês. Um forte abraço, see you all next class.